Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acho que essa aula também é ministrada por oitavo período, então a gente vai estar também junto com outra disciplina, lubrificação. Eu acho que você já me conhece um pouquinho, mas quem está aqui e não está lá, eu vou me apresentar. Eu me chamo João Paulo, sou professor do IFES já desde o ano passado, a gente esteve junto aí no ano passado. Sou engenheiro mecânico, tenho formação em engenharia mecânica, especializações na área de gerenciamento, administração e também na área de engenheiro de soldagem. Ok? A nossa disciplina ela tem uma carga horária de 30 horas, ou seja, duas aulinhas por semana, e eu vou estar distribuindo, né, fornecendo material para vocês quinzenalmente, que vai ser relativo a 2 semanas. Ok? E para cada quinzena, muito provavelmente que vai ter algum tipo de atividade, às vezes valendo nota, às vezes não, ok? É basicamente o que que eu trabalhei no semestre passado, 2020, né? Então, 2021 a gente está começando ainda igual a gente terminou 2020, né? De maneira não presencial. Espero que a gente consiga terminar 2020/2 presencialmente, ok? Bom, nossa disciplina, planejamento e controle da produção. Uma disciplina extremamente importante para o engenheiro, no âmbito da indústria, empreendimento, tem que saber planejar e controlar a produção para ter um rendimento vantajoso, né? Senão não faz sentido você produzir se não for para gerar lucro, né? A gente trabalha em função de produzir que essa produção gere um retorno para a gente, né? Gere um lucro, seja para você que seja empreendedor ou seja trabalhador privado, né? Enfim, você tem que ter uma produção que vai gerar um retorno. E o planejamento e controle da produção atua justamente nisso aí. Ferramentas para controlar a produção de forma organizada. Né? Controlar a produção, planejando ela. Né? Qual o melhor insumo, qual o melhor quantitativo de insumo, melhor montante de hora homens, montante de hora máquina que tem que ser utilizado para produzir determinado bem, quando comprar determinado insumo, quando não comprar, então, planejamento e controle da produção. Faz isso, prevê, calcula demanda, né, o impacto disso aí no orçamento da empresa é muito importante. Então, essas ferramentas são muito importantes para o âmbito empresarial. Ok? Bom, o planejamento e controle da produção está inserido no ambiente empresarial. Né? Mas o que é uma empresa? Vamos pensar sobre no conceito de organização primeiro. O que é uma organização? Bom, tudo que você faz hoje em dia, desde nascer até morrer, tem um tipo de organização que está atuando ali. Ao nascer você tem o hospital, ao morrer você tem a funerária. Né? Durante esse intervalo aí você está crescendo, você está estudando, então tem uma organização que produz roupa, produz sapato, produz comida, que uma organização que vai produzir conhecimento para você adquirir, né, o que vocês estão fazendo agora, uma organização que vai te dar um trabalho, dar né, um retorno financeiro. Então, toda atividade que você está envolvido tem um tipo de organização envolvida. Né? Então, a organização a gente pode ser definida como o quê? Uma estrutura, né? Um esquema, um sistema com o objetivo de disponibilizar alguma coisa para a sociedade. Pode ser um bem, um produto, um serviço. E essa estrutura ela tem uma composição. Ela tem que ter recursos, pode ser humano, né? São recursos humanos e materiais, né? Que são utilizados para confeccionar esse objeto para colocar ele à disposição da sociedade. Então a organização, a gente pode definir ela como sendo uma estrutura com o objetivo de disponibilizar algo na sociedade. Okay? Simples assim. Conceito simples e amplo. Né? E o que vem a ser a empresa? Empresas são essas organizações, são um tipo de organização.
uma organização social que é composta por pessoas que trabalham em conjunto, né? Então, uh, essas organizações, né, uma definição melhor, que seriam organizações sociais, que têm esse envolvimento social das pessoas, que estão utilizando recursos e as suas competências, né, seus conhecimentos, para atingir, né, produzir determinado objetivo, o produto. Né? Então, ela explora um determinado negócio visando um determinado objetivo. O cara tem uma padaria, ele tem uma empresa que tem recursos, né, e competências que vão de encontro aos objetivos, né, do dono da padaria, que é produzir pães para gerar lucro para ele. Né? Então, a gente tem essa definição de empresa, né? A organização social que está trabalhando com pessoas em conjunto para gerar um determinado objeto. E ela pode ser classificada, né? As empresas podem ser classificadas quanto à propriedade, o tamanho e ao tipo de produção. As empresas, quanto ao tamanho, elas podem ser grande, média ou pequenas. As empresas grandes são as de grande volume, né? Digamos as multinacionais, Petrobras, Vale, né? São empresas que possuem mais de 500 funcionários, pode ser considerada grande. Né? Tem grandes instalações, volume de capital envolvido, número de empregados muito grandes. As empresas médias possuem menos do que 500 funcionários, né, ou empregados, colaboradores. Elas são conhecidas na região, mas não em âmbito nacional ou global. Então ela tem uma certa relevância, mas uma relevância regional. Né? Uma empresa que é muito conhecida aqui no estado, por exemplo, mas não é conhecida em âmbito nacional ou global. Já as grandes geralmente são multinacionais, empresas que têm uma abrangência nacional. E as pequenas e microempresas são as empresas que são muitas vezes compostas por um funcionário, né? Às vezes o próprio dono é o próprio funcionário, ou muito menor do que 500, 50, 40, 30 funcionários ali, é o que a gente poderia classificar as empresas pequenas e microempresas. Né? Quanto menores forem, né, que vai de pequena, mini e microempresa. Quanto menor o quantitativo de funcionários, menor vai ser essa classificação. Mas isso é só uma classificação, para a gente entender. Né? E aí tem o caso das empresas individuais, que direitos do comercial a gente estuda, o que é isso, né? Empresas individuais, que é quando a pessoa apenas compõe aquela empresa, e cada tipo de empresa, nesse caso aí, tem obrigações, né, e direitos. Ela pode também, as empresas podem ser classificadas de acordo com a propriedade, né? A propriedade privada, ou é do governo. Então, se for uma empresa do governo, né, ela é uma empresa estatal, né, a propriedade do governo. É um setor público, né? Ela tem o objetivo de bem-estar social, nesse caso aqui. Né? Não tem um intuito lucrativo, é só uma empresa que faz gerir um bem comum para a sociedade. Então, a Caixa Econômica, por exemplo, é um exemplo, as caixas econômicas estaduais, elas não geram lucro para ela empresa, geram lucro que depois é revertido para aplicação na sociedade. As empresas privadas é o mais fácil, né? São empresas de propriedade particular, que aí sim tem o intuito de lucro, né? O objetivo é lucro aqui, não se engane, o objetivo de empresa privada é lucro. Então, quanto maior for o lucro, melhor é essa empresa. Okay? Aí tem diversas, né, empresas que são classificadas como privadas. Né? E as empresas mistas que têm participação da, da, da iniciativa privada e do governo. Okay? Então a União, o Estado, o município, eles são sócios ali daquele negócio, daquela empresa. Né? O Banco do Brasil, por exemplo, Petrobras, são empresas onde tem a capital estatal, né, do governo, e tem o capital privado também.
Podemos também classificar as empresas em relação ao tipo de produção. Por exemplo, tem as empresas extrativistas, né, que extraem a matéria-prima, elas também são chamadas de primárias. As empresas que extraem petróleo, mineral, os diversos tipos de mineral, as empresas agrícolas, né, as empresas que vendem carnes, né, empresas de pesca, enfim. Essas que têm o objetivo principal é a matéria-prima, extração da matéria-prima. As secundárias ou de transformação são as empresas que trabalham com essa matéria-prima para produzir um bem ou um produto ou mesmo um serviço. Okay? A terciária ou prestadora de serviços, que são empresas que executam serviços especializados. Né? Aí tem os bancos, comércio geral, hospital, escola, universidade, são prestadores de serviço, né? Tá prestando serviço para a sociedade. Para atingir, né, os seus objetivos e com os seus recursos, né, as empresas querem atingir o objetivo dela, que é ter lucro, correto? Com a comercialização do seu produto. Então elas precisam ter uma ordem, né, uma adequação ali do recurso que ela provém para o objetivo dela. Senão ela não vai estar funcionando de improviso. Ela não pode, sem planejamento, sem essa estrutura, sem essa sistemática, trabalhar, porque a chance de dar errado é muito grande. Elas têm que, antecipadamente, tem que ter um planejamento, uma forma de controlar toda essa produção, né, esse recurso empregado para você gerar esse produto. Então é daí que a gente tira a importância do planejamento e controle da produção. As empresas, elas não trabalham ao bel prazer, no improviso. Sim, a empresa que trabalha nisso é uma empresa amadora e, consequentemente, está fadada a ser fracassada. Okay? Não tem jeito. Ainda mais hoje no mercado extremamente concorrido. Quanto mais organização você tiver, mais planejamento, mais controle, mais fácil vai ser de, de obter uma rentabilidade maior. Okay? Então, para que aconteça essa transformação da matéria-prima, né, dos insumos, até o objeto, tem que ser um caminho muito longo para ser percorrido. E esse caminho é facilitado quando você tem um planejamento das ações. Okay? Então, aí que entra a nossa disciplina, planejamento e controle da produção. A gente vai trabalhar os insumos em virtude do nosso objetivo ali. Né? Eu quero que esse meu recurso seja bem trabalhado para atingir esse meu objetivo. Bom, e os níveis de planejamento que a gente tem numa empresa? A gente tem planejamento a longo prazo, médio prazo, curto prazo. Os planejamentos a longo prazo, ele tem uma magnitude estratégica, né? Ele está ali na alta cúpula da empresa, é um pensamento a longo prazo, né? Como é que vai ser a produção para atender demandas bem frente, eles visualizam a capacidade produtiva bem a longo prazo. Né? Ele faz um plano de produção bem amplo e também com isso aí prevê, né, que aquelas vendas, como serão aquelas vendas a longo prazo. No médio prazo é um plano gerencial, tático. Ali eu vou ter o plano tático ou gerencial, você está adequando a capacidade produtiva, né, operacional, ao plano estratégico, ao plano de produção que foi estabelecido. Né? Tem um target que é produzir a longo prazo X quantidades, e o plano mestre vai pegar esse plano de produção conjuntamente com o que ele tem de operacional e trabalhar e criar um plano mestre para colocar isso em prática. Okay? Então, é um nível tático. Você faz táticas para atingir esse plano de produção. E está em nível gerencial, isso que é médio prazo. Okay? E a curto prazo, que seria os planos, seria um planejamento operacional. Colocar em prática o plano mestre, o plano tático, né, que foi elaborado. Ele
o supervisor, por exemplo, da fábrica lá, ele vai falar, chega para ele o plano de produzir X quantidades em determinado mês e ele tem os seus recursos, né, humanos e materiais, e ele vai pegar aquilo ali e trabalhar em função desse plano. Ele vai se programar em função desse plano mestre de produção que foi estabelecido em função de um plano de produção que é a longo prazo. E o PCP ele tem uma interligação muito grande de informações. Ele recebe informações de diversos departamentos, né, ou centros de trabalho da empresa, e processa informação para o operacional, né, o marketing, engenharia do produto, a fábrica, né, o roteiro de fabricação, como é que acontece a fabricação do produto. Então eu tenho que saber a estrutura do produto, desse roteiro, como que esse produto é fabricado, a previsão de vendas que o marketing fez, né, os pedidos que tem que já estão na carteira, né, os pedidos que já foram feitos, né, gerente do plano estratégico, ele recebe o plano de produção, do planejamento tático, recebe o plano mestre de produção, e aí ele compila essas informações que faz com que adeque as compras de insumo, né, e ele vai liberando as ordens de fabricação, ordens de montagem e pedidos de compra. Okay? Esse gerenciamento aqui, né, isso aqui, ó, é o que ele faz. Ele recebe todas essas informações, marketing, plano de produção, plano mestre, engenharia, como que é feito, o que já tem em carteira para ser feito, o que é a previsão de quando de mais vendas, processa essas informações e vai com isso saber quanto que tem que comprar, a hora de comprar, né? Então ele vai emitir a ordem de compra na hora certa, vai emitir a ordem para fabricar, a ordem para montar o determinado produto, gerando estoque aqui e combinando aqui com atendimento ao cliente. Então, esse é um fluxo bem bacana, você vê que o PCP é interligado com se não for 100% das áreas da empresa, quase 100%. O planejamento é uma função administrativa que antecipa, planejar, vai antecipar quais os objetivos a serem atingidos. Então, quando eu planejo antecipadamente, né, o que eu quero, né, meus objetivos, eu consigo enxergar ferramentas para atingir isso aí. Facilita a minha vida, né? Então, eu tenho um planejamento, eu sei o que fazer, quando fazer, quem vai fazer e como fazer. Okay? Aí eu tenho meu objetivo alcançado. E, concomitante a isso, né, eu tenho que controlar, né? Ou sequencialmente a isso, né? Eu planejo, começo a produzir, controlo, depois entra num ciclo onde o controle ele acontece simultaneamente. Então o controle vai fazer eu medir o desempenho comparando o que eu planejei com o real, né? E através disso eu consigo corrigir as minhas falhas. Se há algum desvio, algum erro, eu vou trabalhar para que o né, meu real igual ao plano. Real igual ao plano. Okay? Simples assim. O controle é isso, medir, 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 investigar, né, que aí você vai ter os parâmetros e corrigir o desempenho. Os sistemas de produção, né, que seriam esses sistemas, são a sequência lógica, né, da produção, como que ela acontece. Ela pode ser fragmentada em centros de trabalhos, né, ou departamentos, ou simplesmente subsistemas, né, e eles têm relação e se comunicam a todo tempo, né, e são independentes do outro, né, então sempre trabalhando em conjunto. E eles podem ser abertos ou fechados. Abertos é forma um sistema de probabilidades, né, são orgânicos, tem mais flexibilidade, a relação de causa e efeito é desconhecida ou indeterminados, e ele interage com o ambiente de forma intensa e complexa. Então, o ambiente que ele está
injeta informação para o sistema a todo momento, né? Por isso que ele é mais complexo. Os, os sistemas fechados são mecânicos, são um sistema mais previsível, né? Tem um ambiente determinado, a causa e efeito das coisas são pré-determinados, então é mais fácil de você controlar. Tá? Há casos em que o ambiente, que o produto, né, o objeto, a empresa, exige que seja um sistema aberto. E há casos que não, que pode ser um sistema fechado, que é muito mais fácil de você trabalhar. Okay? Funções básicas do sistema de produção. O sistema de produção tem algumas funções básicas e uma delas é o planejamento estratégico da produção. Aqui a estratégia de produção é a parte do processo que vai coordenar os objetivos operacionais, okay? Já que esses objetivos não mudam. Então, o planejamento estratégico da produção vai coordenar esses objetivos para que a gente consiga atingi-los sempre, né? De acordo, claro, embasando sempre com as metas, né, ou as estimativas a longo prazo, vai ser sempre um norte para você poder controlar e coordenar esses objetivos. Ele traça, né, um plano de produção que vai atender exatamente isso. Nesse determinado prazo, mais especificamente a longo prazo, você vai coordenar, controlar essa produção para que esse objetivo seja atingido. Tem um planejamento mestre para a produção, que é o que a gente viu lá, de nível tático. Aqui a gente tem as previsões, ou pedidos de previsões do cliente, aqui está no nível estratégico, com um nível operacional. E o plano mestre, ele tem a função de, com isso aqui, chegar nessas previsões e nessas metas estabelecidas aqui. Okay? Vai trabalhar os seus recursos para atingir essas metas aqui, digamos assim, a longo prazo que foram estabelecidas. No entanto, o plano mestre de produção ele trabalha sempre com planos de produção a médio prazo. Okay? E a gente sabe que para chegar ao longo prazo, tem que traçar metas de curto, médio e longo prazo para chegar nesse objetivo aqui. Okay? O objetivo da empresa, sei lá, expandir, então ela tem objetivos aqui que devem ser satisfeitos a curto prazo, a médio prazo também e a longo prazo. E um vai favorecer o outro, um vai impulsionar o outro. Se eu não atingir esses objetivos, como eu vou conseguir atingir esse outro? Pode até ser, mas a dificuldade é bem maior. A programação da produção é exatamente o chão de fábrica, né? O nível operacional. Tá? É onde você está com o planejamento da mestra da produção, né? As informações de estoque, você tem a engenharia do produto, como o produto deve ser, né? E isso aqui é curto prazo, né? Que eu tenho que fazer ali quase que diário, né? Minhas metas diárias. E aqui é onde saem as ordens para aquisição de matéria-prima, aonde o momento que vai ser fabricado, ou se for montagem, o momento que vai ser fabricado e montado o produto, né? Nesse nível operacional ali, seria o acontecer do dia a dia da fábrica, né? Baseado sempre no plano mestre, que é baseado no plano de produção. E a outra função que é o acompanhamento e controle da produção, que a gente explicou. Acompanhar e acompanhar. Você tem parâmetros dados que você vai extrair. Hoje em dia, cada vez mais comum nas empresas grandes ter cientista de dados ou engenheiro de dados que trabalham com informações, com dados da produção para diagnosticar desvios, né? Então ele tem esse acompanhamento, bem detalhado, bem rigoroso, esse acompanhamento que vai tratar os desvios da produção, controlando ela, né? Onde acontecer desvios, encontrar uma solução para aquelas falhas para corrigir o desempenho da produção. Classificação dos sistemas produtivos PSP. Então,
produção, né? A padronização, volume de produção sob demanda do mercado é uma complexa funcionalidade do PCP que vai melhorar o sistema produtivo. Existe uma diferença básica, algumas diferenças básicas entre o processo de produção quando são aplicados a bens e quando são aplicados a serviços. A bens e produtos é orientado a produto e serviço é orientado à ação. Né? Bens e produtos são coisas tangíveis, serviços são intangíveis. Bens e produtos são estocáveis, serviços não estocáveis. Entre bens e produtos existe uma separação bem clara entre a produção e o consumo, né? E no serviço não, um contato maior com o cliente, né? A ação sua com o cliente que você está exercendo, ela tem um contato muito grande com o seu cliente. A classificação dos sistemas produtivos pode ser da seguinte forma: produção sob encomenda, onde é feita a produção por uma demanda bem específica, né, do cliente, que vai produzir lá um tanque de aço, quero produzir silos, sei lá, uma demanda bem específica, uma encomenda que é recebida pela empresa e ela vai elaborar seu plano de produção em cima dessa encomenda. Né? Produção em lote é uma produção que as empresas produzem uma quantidade limitada de cada produto por vez. Então, sequencial, seriado, digamos, você tem um lote tal, para aquele lote daquele produto, inicia-se outro produto, né, um lote de outro produto. São bem flexíveis, são equipamentos pouco especializados, porque o mesmo equipamento que produz o lote do A, do produto A, vai produzir o lote do produto B. Então, são equipamentos, digamos assim, genéricos, né, que podem ser utilizados para produzir diversos produtos e são alocados em centros de trabalho. E também mão de obra polivalente, né? O mesmo cara que vai produzir o produto A vai produzir o produto B e por aí vai. Produção em massa são produções em larga escala, né? Só que com uma padronização elevada e exige a atuação humana ali na finalização do produto. Então não é uma produção, um sistema de produção totalmente automatizado. Um exemplo, montadores de carro, você tem diversas máquinas, mas você tem a interferência do ser humano ali em algumas montagens, né, abatimento de animais, né? E eles são estáveis, são demandas estáveis que acontecem, né? Estrutura muito especializada, pouco específica, a padronização de componentes é alta e o investimento alto ele vai sendo compensado ao longo do tempo. E as produções contínuas, onde o processo ele não tem fim, né? Ele é contínuo, ele não para. As produções sempre aceleradas e a operação é executada sem interrupção. Então tem uma alta uniformidade, a flexibilidade de mudança também é pequena, os investimentos com máquina e equipamentos são altíssimos e a mão de obra é relativamente baixa, né? Como é uma produção contínua, o colaborador, o funcionário, ele acaba se especializando com facilidade. Né? O custo é baixo, ou a facilidade de treinamento da mão de obra também facilita nesse relativamente baixo, esse custo relativamente baixo. Aqui tem uma classificação dos três mais importantes, que é sob encomenda, do sistema de produção, né, que são produção sob encomenda, produção em lotes, estoque e produção contínua. A almoxarifado de matérias-primas na produção de encomenda, você não tem nenhum estoque, né? Você não tem encomenda nenhuma, quando recebe a encomenda, o contrato, fechou o contrato, aí sim que você vai comprar. Né? Então você não tem estoque planejado. O subsistema de produção só é planejado após o recebimento da encomenda, também, mesma coisa. E não tem estoque de produto acabado, né? O produto é finalizado e já entrega de imediato. Produtos em lote, tem estoque planejado em função do lote ou da produção, né? Do lote ali que você está fabricando.
produção também tem tudo é planejado em função daquele lote. E o estoque também, tanto matéria-prima, sistema de produção e produto acabado são em função de cada lote. E a produção contínua, você tem a programação antecipada do estoque, o estoque é programado também, né? Os subsistemas trabalham de forma antecipada e programada, e os estoques de produto também é planejado e antecipado, né? Com uma programação antecipada. Aqui em outro quadro para vocês verem, né, as diferenciações, os sistemas contínuos de massa, ou sistemas em massa, repetitivos em lote e sob encomenda. A demanda é alta, o volume de produção aqui, nesse caso aqui, né, aqui seria o meio termo, né? Aqui contínuos em massa, o lead time produtivo, né, o ponto de finalização do produto é curtíssimo, né, que é contínuo, então você finaliza um, começa outro, finaliza um, começa outro, sob encomenda já é bem maior. O repetitivos em lotes está no meio termo entre os dois, né? Os custos sob encomenda é alto e contínuos em massa é baixo porque o volume de produção é muito grande, então você acaba diluindo esses custos ao longo do tempo. Que são as referências que eu utilizei, e é isso, pessoal. Nossa aula aqui é uma aula introdutória. Na segunda semana ainda não sei se eu vou conseguir, se eu vou colocar uma atividade, mas na próxima quinzena com certeza a gente vai ter uma atividade, e, e assim que eu já tiver o plano pronto, eu já vou disponibilizar para vocês e vou fazer colocar para vocês lá, porque lá tem os livros que vocês precisam ler, né, sobre o assunto, e para a gente poder dar continuidade na disciplina, né? Que aqui a gente pega os pontos principais do conteúdo e tenta e passa para vocês, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, já sabe como me procurar no AVA. Se a turma quiser, pode fazer grupo da disciplina, me colocar, né? Fico totalmente à disposição, ok? Então é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.